Apocalipse capítulo 1. Eu convido a amada igreja a descansar um pouquinho as cadeiras, ficarem de pé para a leitura deste maravilhoso capítulo. Aqueles que porventura não trouxeram suas Bíblias ou não têm aí, acompanhem pela projeção e vamos ler todo o capítulo. Para isso, prestem muita atenção. Essa será a única leitura completa desse texto e eu preciso da ampla atenção dos irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí a seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Senhor, misericórdia de nós e concede mais uma vez, Pai, em tua boa mão e graça, entendimento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode sentar. Meus irmãos, nós vamos começar nessa
incrível jornada. Algo que eu tenho convicção que vai muito enriquecer nosso entendimento de quem Jesus é em sua glória e quem somos nele. Também o que nos aguarda, bem como a nossa história. Pare para pensar o seguinte: tem muitas pessoas que pensam que o livro de Apocalipse é um livro cheio de códigos escondidos sobre o futuro. Algo muito equivocado. Na verdade, o livro de Apocalipse leva esse nome, Apocalipse, por causa da primeira palavra dele, que é revelação. Vem do grego e é uma palavra que significa revelar algo, tirar o véu, esclarecer. E não o contrário disso. Não é a intenção desse livro magnífico contar coisas em segredo, ficar em segredo e você voando sem saber o que aqui acontece. Na verdade, o grande objetivo do livro de Apocalipse é trazer uma clara descrição de Jesus Cristo em sua glória. Não exatamente como a sua primeira vinda em carne humana, humilde, para sofrer pelos nossos pecados, pagar por eles e depois vencer a morte. Aqui é o Jesus já vitorioso, completamente, com a vitória consumada e garantida. Só que esse primeiro capítulo, como vocês viram, é longo. Eu poderia me estender por semanas, mas o que vamos fazer é uma exposição um pouco mais abrangente de cada pedaço de texto, para conseguirmos até o final desse ano concluirmos toda a exposição do livro de Apocalipse. Não é exatamente uma visão panorâmica, mas sim vai ser algo que será um pouco mais rápido do que seria quando nós tivermos a oportunidade de expor cada parte do texto com a seu devido grau de detalhes, certo? Mas como faremos para meditar sobre este texto, essa grande introdução aqui no livro de Apocalipse? Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos sobre o livro na primeira mensagem. Então nós vamos fazer isso ao longo do tempo, quando nós formos explicando melhor o prosseguir do livro. Mas basta por hora você saber que aqui está um escrito do último apóstolo vivo dentro do primeiro século. João viveu até o final do primeiro século, muito diferente do que aconteceu com os outros apóstolos e Paulo. Eles, no meio ali do primeiro século, foram martirizados. E isso combina muito bem com um detalhe histórico precioso de uma conversa de Jesus com Pedro. Eu não sei se vocês lembram, no último capítulo do Evangelho de João, Jesus está conversando com Pedro, e aí tem aquele clássico tratamento de Jesus sobre o amor, não é? E aí Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Aí ele pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Naquela conversa que termina com uma mágoa em Pedro, porque talvez para Pedro parecia uma dúvida, um questionamento, e Pedro, por fim, conclui dizendo: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz algo impressionante a Pedro, que é o quê? Pedro, quando você era jovem, você se vestia e ia para onde você queria, mas agora você vai estender as mãos, alguém vai lhe vestir e você vai para um lugar que você não quer ir. Aí o texto diz assim: e essa foi a forma de Jesus anunciar a Pedro a forma de morte com a qual ele glorificaria a Deus. Aí Jesus então diz: siga-me. Lá no último capítulo, nesse momento, Pedro olha para trás e está o discípulo que Jesus amava, nas palavras de João, né? Esse João que escreveu o Apocalipse. Aí Pedro tem a ousadia de perguntar: Senhor,
E quanto a ele, eu sinto quase como um... E aí, ele vai morrer também? Jesus disse, se eu quiser deixá-lo vivo até que eu venha, o que te importa? Você siga-me. Aí João acrescenta essa frase, por isso correu entre os discípulos a conversa de que João não morreria. Mas Jesus não disse que João não morreria, só disse assim, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu venha. Pois bem, exatamente esse João teve esse grande privilégio de ter visões sobre a exata volta de Cristo em glória. E aqui nós temos personagens nesse primeiro capítulo. Hoje eu gostaria de organizar o nosso estudo dessa forma. Os personagens. Quem é envolvido aqui nesse primeiro capítulo, se você perceber, é você, servo de Cristo, o próprio Jesus, o mundo ímpio e a igreja que ainda está na terra. A igreja que espera o triunfo de Cristo. Eu chamo a sua atenção para o versículo 1, onde diz o seguinte, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus. Primeira coisa quando você pega um texto é saber que ele é uma comunicação. E é muito importante saber de quem para quem. Quem nós somos nessa história? Deixa eu dizer a você algo muito importante. Essa palavra aí, ela, sempre que aparecer a palavra servo, mais precisamente, aqui ó, no verso, ainda no verso 1, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. E mais acima, no versículo 1, aqui se diz que é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Aqui todos nós somos colocados na posição de servos. Só que essa palavra, literalmente em grego, é a mesma palavra usada para traduzir aquela palavra que ninguém gosta. Escravo. Você gosta de ser um escravo? Você teria vontade de se ver em um texto e o primeiro adjetivo que é dado para você é escravo? Aí você deveria me responder o seguinte, sim, depende do senhor do escravo, né? Se for o Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida, que deu a vida pelos seus servos, você acha que valeria a pena ser servo desse rei? Ser completamente subserviente a ele? Então, imediatamente, meus irmãos, eu já digo a vocês que qualquer um que deseja experimentar das bênçãos do reino de Deus e as bênçãos prometidas por este livro, primeiro e antes de tudo, precisa entender a sua posição em Cristo de servo. Servo, vê-lo como Senhor. Aqui, meus irmãos, não há opção. Ou você é servo e essa revelação é para você, ou você não é. Interessante que aqui nesse primeiro capítulo nós temos um louvor por bênção, mas também um lamento. É claro que o livro se concentra num grande evento que há de acontecer, a volta de Jesus. Olha comigo o verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Uma referência ao sacrifício. Até aqueles que mataram ele vão ver com o olho o que acontecerá. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será.
É um livro que tem lamento. Mas é um livro que mostra a centralidade da volta pessoal, da volta gloriosa e visível do Senhor Jesus. E você encontra nações lamentando, mas ao mesmo tempo, sobre o mesmo evento. Olha isso aqui, verso 3. Essa palavra feliz, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É aquela mesma palavra, bem-aventurado. Bem-aventurado esse povo que é servo, que recebeu essa revelação do próprio Deus através de Cristo, para entender o que há de acontecer. Eles são felizes. Bem-aventurados são eles. Aí tem a palavra aqui que é um adjetivo, mas é claramente uma ligação sobre o ápice da nossa busca humana, felicidade. Quem aqui quer ser triste? Não estou perguntando se você está triste, ou se você acha que você vai ser triste. Tudo isso é possível na nossa vida. Mas quem não quer uma felicidade plena, completa e garantida? Mas não é interessante como o capítulo 1 de Apocalipse mostra duas realidades opostas que são resultantes do mesmo evento. Cristo vem em glória e existe um povo exultante e nações que lamentam. Meus irmãos, nós podemos nos lamentar muitas vezes nessa vida. Lamentar uma dor, lamentar uma perda de um ente querido, lamentar as dificuldades. É verdade, o cristianismo, o ensino de Cristo não nos dá a expectativa de bênçãos materiais, por exemplo, e facilidade o tempo inteiro. Não é real isso. Então, o ensino do cristianismo é palpável, é sério, envolve uma busca por uma alegria que é superior a conforto. Por exemplo, a palavra do Senhor Jesus ainda em carne: no mundo tereis, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É sobre isso o livro de Apocalipse. É uma vitória acontecida e não que vai acontecer. É por isso que aqui o lamento está no futuro, mas a felicidade já está agora, palpável, preparada. Olha só no verso 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. Você consegue ler agora as palavras dessa revelação? Você já pode exultar, meu irmão. Você não vai exultar só no dia da vinda dele. Mas tem pessoas que hoje podem até exultar, mostrar regozijo em muitas situações desse mundo. Mas e se no final for participante desse lamento do verso 7, finalzinho? Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Valeria a pena? O livro de Apocalipse é sobre isso. É sobre uma felicidade real, agora, plena, garantida, uma vitória conquistada. Mas aí, para quem? Servos, escravos. Escravos de um rei justo, amoroso, maravilhoso, é verdade, mas ainda assim, escravos, servos. Quem é você? Meus irmãos, nós temos vivido um tempo com uma grande sede por plataforma. Palavras que centralize você no centro do universo, que faça com que você se sinta talvez a maior busca de Deus, no sentido de ele só é completo se tiver a mim. Que absurdo! Vocês já sentiram isso? Já viram isso em muitas pregações? Já viram como inclusive está enraizando-se na nossa cultura? Na igreja, entre o povo de Deus, não há esse tipo de privilégio. Há privilégio, o privilégio de sermos servos de Cristo. Mas, meus irmãos, como é triste ver um tempo em que a cultura
a cultura desvaloriza completamente esse grande privilégio. E aí você começa a ver pessoas nascerem num ambiente eclesiástico, mas com uma mentalidade de consumismo. Por que você veio aqui hoje? Qual é a sua motivação em dizer eu faço parte daquele povo? O que envolve, por exemplo, os seus objetivos? Irmãos, tem crescido o número de pessoas que escolhem igrejas pela qualidade da música, pela cor da parede, pelo jeito carismático de todo mundo. Eu não estou dizendo que os detalhes não importam. É maravilhoso estar numa igreja acolhedora. É muito importante que nós todos sejamos assim. Mas a igreja é um lugar que tem conflito, problema. É sobre isso também o texto de Apocalipse. Essas tais 7 igrejas mencionadas aqui, vocês verão nas próximas pregações tantos problemas que elas tinham, mas temos em todas elas aqui Jesus chamando-as de igreja, que significa literalmente aqueles que são chamados, reunidos por causa dele. Você também está bem descrito aqui, quando João tem a primeira visão da glória de Cristo, no verso 12. Na verdade, mais à frente, no verso 17, porque o verso 12 é quando começa a visão dele sobre a glória de Cristo. Aí o que ele mostra aqui, quando vi, caí aos seus pés como morto. Esses, meus irmãos, somos nós diante da glória majestosa de Cristo. Essa seria a nossa única condição diante dele. Sem dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida. Se nós, nessa carne, tivéssemos um vislumbre da glória de Cristo, a nossa reação não seria brincadeira, não seria outra a não ser estarmos condenados a nos jogarmos como mortos, cairmos rosto em terra, no pó e não suportar. Mas tem um detalhe nesse texto, que é quando Jesus coloca a mão e levanta. Aqui somos nós, escravos, como nada diante da glória de um Cristo perfeito, mas levantados por Ele. Se Ele permitir, nós podemos ter um vislumbre da glória dEle e permanecermos em pé. Mas por que nós permanecemos em pé? Por nossa capacidade? Por nossa causa? Antes de ir para o detalhe agora, esses são quem somos. Quem você deve buscar se ver nesse texto? Agora, quem Ele é? Vamos pensar um pouco sobre o Jesus descrito nessa passagem. Vamos voltar no tempo e ver algo muito semelhante. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Isaías, capítulo 6. Aqui é uma visão no Antigo Testamento. Preste atenção no tempo. Isso aqui é descrito como tendo acontecido aproximadamente uns 700 anos antes de Jesus vir em carne, na sua primeira vinda. Ou seja, conta aí, 2.700 anos antes. Então vamos pensar assim, olha a distância do texto de João, que estamos estudando, para esse texto aqui. E olha os detalhes da visão que Isaías teve. Isaías sendo um profeta levantado por Deus. Olha só. Verso 1, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo.
Acima dele estavam serafins, cada um dele tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremem e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a esse povo. Aí tem a mensagem dele. Vamos voltar agora para o texto de Apocalipse. E detalhe, aqui é uma visão do Antigo Testamento, onde um homem, sendo um profeta, vê a glória de Deus, vê o trono exaltado, e aí percebe que está condenado. Porque diante da glória e da santidade de Deus, fica mais evidente, mais claro a nossa indignidade, o nosso pecado, a nossa condição de perdição. Mas o detalhe é que, por providência de Deus, com certeza, um dos anjos pega uma brasa direto do altar de Deus, com uma tenaz. Tenaz, vocês sabem, é aquela ferramenta de pegar a brasa. Então ele pega uma, vai até Isaías e toca nos lábios. É simbólico e é algo que evidencia a indignidade, o nosso não merecimento, inclusive do anjo, que não apenas pega com a mão algo dali. Mesmo um anjo santo, sem defeito, usa uma ferramenta para não tocar. Tamanha dignidade. E dá esse tamanho privilégio a Isaías, que é o perdão. O perdão não distante, mas um perdão tão íntimo, que vem do íntimo da glória de Deus. Eu acredito que nessa visão que João tem no livro de Apocalipse, quando ele cai como morto diante da glória de Cristo, o que é que Jesus faz? Com a sua própria mão direita, toca nele e providencia o seu levantar. Que maravilhoso texto, não é? Quão cheio de significado. Mas vamos para a descrição da glória de Cristo, começando no verso 4. João diz assim, porque esse livro ele é prioritariamente escrito para essas igrejas. João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. A descrição do Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Aqui João dá uma descrição de quem fala é o Deus triuno. Vocês sabem, uma das principais doutrinas da fé cristã é Deus ser um único ser, compartilhado por 3 pessoas distintas e coiguais em dignidade, santidade e poder. Matematicamente não existe meio de exemplificar isso. Alguns dizem, olha o próprio universo. Nós temos 3 dimensões. Olhe o ser humano, nós temos, para aqueles que são tricotomistas, né? Acredito que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito. E tem outros exemplos dessa criação. O tempo, passado, presente e futuro, sendo um único tempo. Mas todas essas são falhas em ilustrar perfeitamente quem Deus é, porque Ele é incomparável. Ele é um único Deus, um único ser. Mas existem 3 distintas pessoas nessa divindade.
E aqui João apresenta logo, olha, graça e paz para vocês da parte de. Aí ele mostra Deus, uma referência ao Deus eterno, que não tem começo nem fim. Ele é aquele que é. Era, é e adivina, o tempo não limita ele. Ele não é como nós que marca uma data de nascimento. O Espírito Santo aqui é descrito como os 7 espíritos diante de Deus. Esse número 7 começa aqui e ele é espalhado pelo livro de Apocalipse de forma simbólica, dando uma ideia de completude. Inclusive em Isaías, o Espírito Santo é descrito em seu ministério em 7 aspectos. Então é muito provável que aqui seja uma referência direta à pessoa do Espírito Santo. E claramente Jesus, como sendo aquele que revelou Deus para a humanidade. Por fim, ele diz, o primogênito dentre os mortos, porque Jesus foi aquele que venceu a morte e inaugurou a ressurreição do corpo. E ele é soberano só nos céus. Aqui na terra temos alguns reis e temos o livre-arbítrio. É isso que ensina o texto. Ele é o soberano dos reis da terra. Então é uma descrição em glória, meus irmãos. João dizendo o seguinte: quem vos escreve isso que vocês vão ler é aquele que é dono de tudo. Nem o tempo limita ele. Não há nada que escape à sua eternidade. Ele já venceu a morte. É o primogênito, ou seja, só o primeiro, porque Jesus ressuscitou por nós para que nós ressuscitássemos. Ele é o primeiro entre os mortos, venceu completamente, primogênito, que venceu a morte e já garantiu. Então, esse é um começo da descrição. Agora vamos para detalhes desse relacionamento, do que ele nos propõe. Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele, a Jesus, sejam glória, poder para todos sempre. Amém. Amados, até aqui eu já juntei muitas coisas sobre vocês e sobre quem Deus é, não é? Você viu que você é escravo, você viu que você não merece, mas que Deus providenciou salvação. Você viu que você é alvo do amor dele. E a maior expressão desse amor foi ele ter nos garantido a libertação dos nossos pecados através de um sacrifício perfeito, pelo seu próprio sangue. Aí agora sim vem a parte agradável de se escutar, mais fácil de se escutar. Esse ato de amor, esse ato sacrificial por você, tornou você, colocou você numa posição muito privilegiada. Nós somos sacerdotes. Versículo 6. Nos constituiu, ou seja, nos fez reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Sacerdotes, meus irmãos. Sacerdote é aquela figura que de alguma forma representa Deus para a humanidade. Longe de nós subir ao coração a ideia de que nós atingimos já, ou sequer vamos atingir em algum ponto da eternidade, a mesma glória de Deus. Não, mas nós, meus irmãos, somos chamados para uma obra. E você é chamado para servir. Deus o constituiu reino e sacerdote. Para quê? Para vocês servirem a Deus. Olha quem nós somos. Olha quanta descrição rica de quem Jesus é e quem nós somos e do que nos tornamos nele. Agora, olha a descrição dessa visão. Olhe essa descrição a partir do verso 9. João começa enfatizando assim: eu mesmo, João, igualzinho a vocês. Olha a posição. Eu, João,
irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do Senhor Jesus. Amados, Patmos é uma ilha que fica num arquipélago que hoje é propriedade da Grécia, certo? É um arquipélago que fica no Mar Egeu. Ele é um pouco ao norte do Mar Mediterrâneo. Vocês têm um mapa mundi na mente? Mais ou menos. Tem aqui, ó, desse lado aqui, para vocês é desse lado, né? Ao leste. América do Sul, América Central, América do Norte, não é isso? As Américas. Do outro lado, começando de baixo para cima, nós temos a África e a Ásia. Em cima, não é isso? Lembra daquele continente grandão, a África e a Ásia? Esses mares aqui, que eu estou mencionando, o Mar Egeu, o Mar Mediterrâneo, fica como se um braço do Mar Atlântico. O mar que separa as Américas da África e Ásia e Europa. A Europa fica lá em cima, não é? Mas a Ásia já começa aqui embaixo, perto da África. Pronto, o braço de mar que separa o continente africano do continente asiático. Lá, esse braço maior é conhecido como Mar Mediterrâneo. E um pouco mais acima tem o Mar Egeu. João, um dos apóstolos, sofreu perseguição e foi exilado na ilha de Patmos. Como é a ilha de Patmos? Uns 40 e poucos quilômetros quadrados, pequena, mas ela servia no Império Romano como uma prisão, um exílio. Então, presos políticos, religiosos ou pessoas consideradas perigosas, era uma forma do Império Romano colocar sob custódia deles sem muito custo, muita preocupação. Até porque estava numa ilha rochosa. Se tentasse fugir era para morrer afogado no mar. Não tinha como sair de braçada. Lá não tinha nem vegetação para construir material, uma embarcação improvisada para cair fora. As praias não são exatamente, até hoje, praias são grandes enseadas, que é aquela formação rochosa onde a água bate com a onda forte. Muita formação cavernosa, pouca água para beber, água doce. Então você tem que se virar para conseguir escapar vivo lá na ilha. Na época, o que tinha de mais confortável era muito provavelmente uma pequena colônia de pescadores, a maioria deles também nessa condição de prisioneiro do império, e entre eles João, e tinha sido levado para lá e jogado lá numa prisão por uma única causa: o testemunho do Senhor Jesus. Sim, dizer que Jesus é o rei entre os reinos da terra. Vocês lembram no primeiro século que a gente já viu tantas vezes aqui que existia uma frase que era exigida de todo cidadão romano proclamar: César é Senhor? O cristão não diria, nunca. Cristãos morreram com uma única condição. Na frente deles, representantes do império, armados, soldados, e quando a perseguição chegava, batia na porta, ao cristão do primeiro século era exigido uma única coisa: basta você dizer a frase: César é Senhor. Aí você sabe o que é que o cristão fazia? Cristo é Senhor. Aí, cortava-lhe a cabeça. Em algumas situações, exílio. Por algum motivo, a gente não sabe mais detalhes. João não foi se lamentar como foi preso, se foi injusto, se foi justo. Ele não entra em detalhe nenhum, porque ele pouco importa. E ele digamos assim, se existisse essa palavra em português, ele se desimporta tanto, que ele até trata ele como alguém privilegiado entre nós de estar nessa condição. Do tipo, meus irmãos, eu conservo junto com vocês. Eu que sou companheiro de vocês no sofrimento, na perseverança, no testemunho do Senhor Jesus, estava lá em Patmos, era um dia do Senhor, ou seja, uma referência ao domingo, e tive uma visão. Meus irmãos, basta isso, esse pedacinho de texto, para tocar tanto ao nosso coração, né?
Vocês já viram um peixinho como símbolo do cristianismo? Quem aqui já viu, levanta a mão. Não está muito em voga mais. Vocês sabem a história do porquê o peixe começou a ser símbolo do cristianismo? Já tiveram essa curiosidade? Porque tem Bíblia que tem um peixe assim. Tem muita Bíblia que tem uma cruz. É um bom símbolo, maravilhoso. Nos lembra o ápice do sacrifício do Senhor. Mas o peixe também foi muito usado como símbolo do cristianismo. Em que contexto? A palavra peixe é ictus, em grego. Essa palavrinha, ictus, tem as iniciais como um acróstico, dizendo assim, Jesus, Senhor, Filho de Deus. É a grande proclamação cristã de que Jesus é o Senhor. E isso trazia a morte naquele tempo. Aí João, então, tem uma visão que começa a sua descrição. Ele apenas ouve uma voz que dizia, no verso 11, escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Agora, meus irmãos, preste atenção em cada detalhe. Voltando, me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, que brilha em todo seu fulgor. Amados, até aí. Eu não vou entrar em cada símbolo desse, porque quando começarmos a estudar o capítulo 2, todos esses símbolos vão aparecer em etapas. Para cada igreja separadamente, a gente vai rever esses símbolos. Mas o que é que eu quero que você entenda? Que aqui é uma descrição, que é como se fosse uma figura de linguagem. Serve apenas para você ter noção de que João está sendo requerido descrever coisas que os nossos olhos jamais seriam capazes nem sequer de suportar. Como é que seria olhar para a face de alguém que na face tem um brilho do sol ao meio-dia em todo o seu fulgor? Você consegue passar quanto tempo olhando para o sol? E essa sendo uma das únicas descrições nesse momento aqui. É um único detalhe. Chama de fogo. A sua palavra afiada, como uma espada de 2 gumes. Não importa de onde a direção que ela venha, ela vai cortar. Que descrição gloriosa de um Deus vivo e vitorioso, de um Cristo ressurreto e na sua condição final de glória. Mas tem um detalhe que é a grande ênfase do capítulo 1. Enquanto o Ministério do Louvor já chega aqui à frente, porque a gente vai concluir esse sermão com o louvor, eu vou precisar que você se atente muito bem para uma ilustração. E eu quero que você entenda o objetivo que Jesus mostra uma glória tão gigantesca, mais uma visão, onde ele caminha por candelabros. Hoje na Escola Bíblica Dominical, nós vimos algo muito precioso. O Antigo Testamento é, na verdade, o inaugurador de todas essas descrições. Tudo que está aqui descrito da glória de Cristo, e cada detalhe já foi mencionado no Antigo Testamento. Eu chamo a atenção para vocês lembrarem do grande templo de Salomão. Vocês já ouviram falar dele? O templo de Salomão era dividido dessa forma. Tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. No santo dos santos, que era um lugar que ninguém poderia entrar, apenas o sumo sacerdote, uma única vez ao ano, na celebração da Páscoa, e ele só podia entrar munido com o sangue do sacrifício do cordeiro para derramar na tampa da Arca da Aliança, que é chamado propiciatório, o sangue precioso do cordeiro. Qual é o detalhe? Nós temos o pátio
Aí temos o lugar santo. No pátio, o judeu comum podia entrar. Inclusive era na frente, na parte central, que ele entregava o cordeiro para simbolizar o seu pecado. O sacerdote estendia a mão sobre o cordeiro e aí matava o cordeiro no altar e fazia um ritual de purificação numa bacia de bronze. Aí ele entrava no lugar santo. No lugar santo tinha um altar de incenso, um candelabro de ouro, os pães da presença. E aí, aquele ambiente era a antessala de um lugar que nenhum sacerdote podia sequer pisar, a não ser o sumo sacerdote entre eles e uma única vez no ano. Essa visão de João traz algo muito precioso, porque João vê toda essa glória, mas toda essa glória caminhando por entre candelabros de ouro. Isso é uma visão simbólica. Mas quando Jesus, no final do capítulo, vai revelar a João o grande mistério da revelação, ele diz assim, escreva, pois, as coisas, no verso 19, escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Agora vê o finalzinho. Aqui no verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os 7 candelabros, alguém semelhante a um filho do homem. Meus irmãos, eu resumiria esse capítulo, embora tenha muitos detalhes que eu gostaria muito de falar para os irmãos, mas nosso tempo não daria essa possibilidade. Mas uma das grandes ênfases e conclusões que eu tiraria desse capítulo é a imagem do grande Jesus vitorioso, com sua vitória consumada e garantida. Vitória essa na cruz. Comprou você e libertou você e perdoou você dos seus pecados, dando o próprio sangue. E a sua presença entre nós, acessível, não mais por trás de um véu, não mais escondida na arca, que era o símbolo máximo da presença gloriosa de Deus. Agora, inaugurando o capítulo 1, já preparando você para a grande aventura que vem pela frente, nós temos o próprio Senhor Jesus entre nós aqui. Como você reagiria a essa realidade? Você é servo? Você o reconhece como soberano entre os reis da terra? Como primogênito entre os mortos? Você reconhece ele como alguém que tem a dignidade para ser dono da sua vida, indo e voltando, como diz o nosso ditado, de trás para frente, em todos os aspectos? Você ainda trata Jesus como um dos muitos detalhes de sua vida ou como a centralidade, o todo? Aquele que ousa ficar em pé diante de Cristo, sabendo quem Ele é, que coisa terrível. Mas, meus irmãos, graças a Deus que Ele é tão misericordioso. Ele realmente ainda coloca a mão no nosso ombro e nos levanta diante dele. Vamos ficar todos em pé e vamos louvar o Senhor. E durante esse louvor, eu quero que você eleve o seu coração em dar glória a Deus, louvá-lo por quem Ele é, de tal forma que reconheça que Ele é soberano, que Ele já venceu a morte, que Ele garantiu para você a salvação através do sacrifício e que você deve se ver como servo, como reino dEle, como proclamadores da glória dEle.